Olá! Olá, tribo Conteiro! Vem chegando, vem entrando. Coisa boa. Dia 2 de julho, 17 horas no Brasil e 22 horas aqui na França. Como é bom a gente estar junto. Mais um dia, mais histórias boas. Olá, Regina. Regina, ontem eu não te agradeci, Regina. Eu queria tanto ter falado com você. Olá, gente. Vai chamando os amigos, vai mandando aviãozinho. Quem não está inscrito ainda no nosso perfil, @Conteiro Histórias, vai lá, curte, dá like, comenta. A gente adora conexões humanas. A gente adora. Esse é o propósito. Coisa bonita demais é essa tribo Conteiro, porque bonito mesmo são as histórias de verdade, porque bonito mesmo é a nossa história, não é? E hoje vai ser mais um dia de histórias lindas. Ricardo Tel tá preso lá fora, eu acho. Coisas técnicas, né? Quem tem gato sabe. Oi, Virgininha, tudo bem? Oi, Diogo. Hoje a gente vai ouvir a história do Luciano, gente. Narrativas do mar. Eu adoro o mar. Eu sou apaixonada pelo mar. Apaixonada. Oi, Lícia, que bom que você tá aqui. Cara, meus gatos, assim, quando começa a live, eles miam, eles se mexem, eles pulam, uma loucura. Luciano chegou. Vou pescar o Luciano. Oi, Kelly. Luciano, tô te pegando aí que a gente tem muita história boa pra falar. Olá, queridão! Olá! Acho que o meu som tá alto, né? Eu gritei na sua cabeça. Peraí, Perfeito. peraí. Deixa eu baixar, porque eu sem gritar, já saiu gritando. Tá bom pra você? Por aqui tá tudo tranquilo. E como é que tá aí meu áudio? O seu tá ótimo. O meu tá dando algum retorno agora. O meu tá retornando direto, mas tudo bem. Daqui a pouco fica bom. É assim mesmo. Pessoal, Luciano é um amigo querido que eu conheci há mais de 20 anos, talvez há 20 anos. E, e desde então ele já era apaixonado por mar, vela. Eu acho que ele já nasceu apaixonado pelo mar e pela vela. E ele que vai contar a história dele. Luciano é velejador, é mergulhador, é skipper, ele transporta barcos entre países. Ó, coisa louca, gente, coisa louca. Melhor ele falar. Eu vou ter que tirar, vou chamar a minha equipe técnica antes da gente começar. Peraí, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Você tá com o microfone? Não sei. Você tá com fone de ouvido? Não. Não. Você tem algum aí na mão de bobeira? Não. Tem fone de ouvido. Posso pegar aqui o fone de ouvido Eu acho que e o teu áudio está colocar, né? captando, pode ser. Ok. Senão eu tiro aqui. Oi, mãe, que bom que você está aqui. Porque não tem graça, né? Fazer uma conversa com o Luciano e eu me ouvir é a coisa assim, mais caída que pode acontecer, né? A gente quer ouvir o Luciano, afinal de contas. Vai chamando aí todo mundo para ouvir o Luciano. Vamos A lá, última vez que eu vamos. te vi foi aqui em casa, Paris. A última vez que a gente se viu foi em Paris. Olha só que coisa, Eu, rapaz. eu tinha ido para Europa fazer um trabalho e resolvi visitar meus amigos, Foi um né? privilégio, um prazer enorme. Deixa Como eu é que tá ver. meu áudio aí? Pô, pra Vamos mim tá lá. bom e eu parei de me ouvir, que alívio. Eu me ouvir não Perfeito. dá. Tô aqui pra te ouvir. Muito bom, Luciano. Vamos logo falar de você, né? Porque a galera veio aqui para te escutar. Você é o conteiro do dia, nesse projeto que é esse canteiro de gente, cada um assim com umas histórias incríveis. Você tem uma história já no seu nascimento. Você nasceu numa ilha e que isso a gente morre de inveja, na Ilha Grande, no Saco do Céu.
Conta pra gente, Luciano, como é que é tudo Bom, isso? primeiro eu quero agradecer aí o espaço, né? O convite. A casa é sua. Quero agradecer também o pessoal que está assistindo a gente e dizer que é sempre bom a gente compartilhar boas histórias, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente precisa unir as nossas boas energias. Então o Conteiro veio num momento muito importante para todos nós, de Que união de bom. boas energias, né? Fico muito feliz aí com o convite. Obrigado a você e obrigado pessoal que está aí escutando a gente, assistindo a gente. A minha conexão com ilhas, ela é uma coisa muito interessante de alma, não sei, de coisas divinas, porque a família do meu pai é de um arquipélago espanhol chamado Ilhas Canárias, né? A família do meu pai é de Tenerife. E a família de cá é da Ilha Grande. Então eu acho que eu peguei o DNA, né, das duas pontas ali. Com E certeza. somos um total de 2 irmãos, e o meu irmão é completamente urbano, ou seja, eu tenho que agradecer até o meu irmão por ter me doado, deixado para mim toda essa parte de amor pelo mar, pelo oceano, né, pela natureza, porque ele é uma pessoa maravilhosa, mas ele se identifica com outra coisa. Então a união, esse amor pelo mar vem desde de nascido, né, onde eu nunca larguei a água salgada, né? Eu tenho uma relação com a água salgada muito importante, chega a ser quase uma dependência física. Eu sinto realmente falta quando eu estou longe da água salgada, né? Então, fazer parte desse ambiente que é a Ilha Grande é muito importante para mim, para minha saúde mental, minha saúde física. É interessante porque eu tenho essa conexão, eu me conheço muito bem nesse sentido e ter crescido nesse ambiente, né, de natureza, eu acho que me fez a pessoa que eu sou hoje, né? E é um E privilégio, não né, Luciano? Que super privilégio você poder ter uma vida com uma interação tão forte com a natureza, né? é principalmente porque grande parte da população mundial vive hoje em ambientes urbanos, né? Eu ter essa vivência e ainda estar nesse ambiente muito preservado, por sinal, é um privilégio enorme, né? Se comparado com a grande maioria da população mundial, né? Então eu tenho aqui o reconhecimento, né, de agradecer todos os dias de fazer parte desse ambiente, de ser feliz nesse ambiente. Faz inclusive com que eu tenha uma interação com o meio urbano muito boa, né? Eu tenho uma interação muito boa com a cidade. Eu não desprezo a cidade. Eu também gosto do que as coisas da cidade têm a me oferecer. Mas o meu convívio mesmo é quase que 100% do tempo com as forças da natureza, né? Maravilhoso. E continuando a história nessa cronologia de ter nascido aqui, ter crescido aqui, o pessoal vai ficar meio assustado com a história, assim, assustado para o bem, né? De saber como é que eu consegui unir os dois lados, o lado urbano ao lado da natureza, sem perder a minha essência. Eu comecei a velejar aos 6 anos de idade, aqui na Ilha Grande, quando eu ganhei uma canoa caiçara à vela. A minha família, ela vivia de subsistência aqui na Ilha Grande, meu avô era pescador e agricultor, e todo o transporte da produção era feito de canoa, né? E era muito comum nós, quando criança, ganharmos uma canoa. E eu ganhei uma canoa, onde a minha mãe fez uma vela de roupa de cama, né? Minha mãe costura muito bem, minha mãe é costureira até hoje. Meu tio fez um mastro de bambu, eu ajudei ele, e eu comecei a velejar numa canoa caiçara. E aquilo para mim foi a minha independência, né? O meu pai ficou louco, porque o meu pai, ele não é tão fã do mar, né, quanto minha mãe. Meu pai ficou louco, mas eu fiquei maravilhado. Eu falei, meu Deus, agora acabou a minha dependência com o barco dos outros. Eu tô sozinho. Sou eu e a natureza. Sozinho e um pirralho, né? Eu... e, Pirralho sozinho. e foram vários casos de sair daqui da enseada com o vento sudoeste levando para fora.
E meu pai pediu meus primos para resgatar a gente lá fora, porque batia vento e eu queria sair. Sem nenhuma preocupação com nada, absolutamente nada. Não tinha água, não tinha comida, tinha eu, a canoa e o corpo, né? Só. Não tinha nada. Então esse início na vela foi muito interessante, porque ele foi um início muito mão na massa, muito conectado com a natureza e não com escolinha, né? Eu nunca fiz parte do ambiente da vela mais urbano, de escolinhas, de veleiro de fibra, né? Eu vim fazer parte desse meio bem depois, quando me profissionalizei, né? Teve até, depois a gente vai chegar nessa parte, né? Mas a minha iniciação na vela foi completamente natural, num ambiente bem caiçara mesmo, mastro de bambu, e aí o bambu quebrava, eu tinha que refazer, entrar no mato, pegar outro bambu, pedir para a mãe fazer outra vela quando rasgasse, né? A sua mãe é super envolvida, então. Cara, minha mãe ama. Quando eu chego com a vela rasgada lá em casa, é fantástico, porque ela, meu filho, não tem uma vela para consertar, um negócio para fazer, não, passa aqui para mim. Isso ela deve é muito conectar envolvida. muito vocês, né, também. Uma das diversões de família é fazer a manutenção lá na grama, lá na casa dos meus pais, né? A gente botar os equipamentos, tudo ali. Meu pai também gosta disso, né? E tem sido uma distração muito grande e um momento de união familiar muito grande quando eu levo coisas para fazer manutenção junto com meus pais, né? E continuando a história, então eu vim crescendo nesse ambiente com a minha canoa. A canoa foi ficando cada vez menor e cada vez que chegava um veleiro, então no início da década de 80, a Ilha Grande era muito vazia. E principalmente por conta da existência do presídio, né? Nós tivemos um presídio aqui ativo até 1994, quando ele foi implodido. Então Ilha Grande era muito vazia. E os velejadores de diversas regiões, eles adoravam isso aqui. Ainda adoram, né? Quem não, né? Só que alguns falam, né, comigo, alguns já faleceram, mas alguns falam comigo assim, cara, como era interessante ver uma criança chegar com uma canoa à vela. E eu enchia o saco de todo mundo. Deixa eu conhecer o seu veleiro? Posso ver o que o seu veleiro tem? Eu sempre pegava minha canoa, ia lá para o canto da praia, velejando com remo, ia conhecer os veleiros. Fiquei amigo de diversos velejadores, fui crescendo nesse ambiente, até que eu comecei a ser convidado para fazer parte das travessias, né? E nesse momento houve uma ruptura temporária, né, da vela aqui na Ilha Grande e a união com o mundo urbano. A minha família, por parte de pai, são pessoas muito ligadas com mecânica, tornearia. E o meu avô, ele falava para o meu pai, você precisa botar esse menino para estudar uma escola técnica. E na década de 70, 80, a escola técnica tinha uma importância, a escola técnica pública, ela tinha uma importância muito grande. Eu sinto muita saudade também dessa época, né? Porque eu fiz escola técnica de período integral. Entrava às 6h30 da manhã, estudava as matérias básicas, almoçava na escola. À tarde eu começava a fazer as oficinas de mecânica, as oficinas de elétrica, de madeira, de metais. E aí eu comecei a fazer uma conexão entre o mundo caiçara e a escola, e o que a escola técnica me oferecia. Falei, meu Deus, eu posso levar isso tudo que eu aprendo aqui lá para o meu mundo. E era uma diversão, porque a coisa continuava, né? Eu saía da escola, voltava para casa, para Ilha Grande, pegava minha canoa e queria fazer todos os cálculos que os professores me ensinavam. Não, isso aqui dá para fazer de outra forma, tal. E aí, em vez de eu somente me apaixonar, e aí me desculpe as pessoas de psicologia, para mim a paixão é patologia, né? Você tem aquele fogo de palha que apaga. O amor, ele identifica mais o que eu sinto pelo mar e pela vela, né? Então aquilo foi fazendo eu ganhar um amor ainda maior pelo mundo da vela. Por quê? Porque eu usava o conhecimento empírico do caiçara
junto com o conhecimento científico da escola técnica. E o resultado era fantástico, né? Era maravilhoso para mim. Eu falava assim, caramba, deu certo aquilo que o professor ensinou. Você podia testar, né, tudo. Eu podia testar, eu tinha o parque de diversões, não só na escola, mas também tinha em casa, né? Sim. E aí fui ganhando cada vez mais corpo nisso, né? Estudei, fiz escola técnica durante muitos anos, me formei, continuei com o mundo da vela, e aí entrei para análise de sistemas, gostava de eletrônica, dessas coisas, me formei em análise de sistemas, e o mundo da vela começou a ganhar um corpo um pouco maior. Por quê? O que aconteceu? Conhecendo velejadores, aqui na Ilha Grande, as pessoas falam assim, pô, Luciano, você não quer levar meu veleiro lá para o Rio, lá para Niterói, porque eu não tenho tempo? Aí eu, pô, claro, eu levo, o maior prazer. E aí eu comecei a fazer transporte de veleiros ainda jovem, né, a convite. E mal ou bem as pessoas queriam te ajudar, até remunerar, né? Eu não era profissional na época, mas até remunerar na época. Não, que isso, eu fiz por favor, não precisa. E foi ganhando corpo. Até que eu fui convidado por um sócio do Rio Yacht Club, o Sailing, né? Que é o clube que é a casa da família Grael, do Torben Grael, do Lars Grael. Fui convidado por um grupo de velejadores a participar de algumas competições na classe de veleiros 23 e algumas outras classes. E aí, vendo e interagindo com pessoas que eram os meus mentores, onde eu lia muito sobre eles, eu acabava entendendo ainda mais aquele mundo e entrando ainda mais naquele mundo, querendo conhecer mais e fazer mais coisas com a vela. E estava muito interessante, foi tomando corpo. E o mundo do desenvolvimento de sistema, ele foi perdendo peso. Foi perdendo peso. Não a importância, perdendo peso, porque eu acho que conhecimento ele é acumulativo. Né? Sem dúvida. Ele foi perdendo peso, e eu falei, não, eu vou migrar. E eu comecei a fazer um plano de migração. Né? E nesse plano de migração é que entra, inclusive, a Kátia Werneck, né? Eu fui lá justamente para fazer a migração. Exatamente. Ou seja, eu pedi demissão para poder ir embora para a Austrália, para poder ser um velejador profissional. E os diretores falaram, não, beleza, mas a gente vai contratar alguém para o seu lugar, você passa o conhecimento e depois você vai embora. Né? E aí que a gente... Quem entrou? Quem entrou? Maravilha. E aí eu fiz um planejamento, fui para a Austrália, lá eu velejei, fiz cursos, me tornei realmente profissional, que eu acho que conhecimento nunca é demais, para que nós possamos ser pessoas, seja na realização profissional ou pessoal, eu acho que conhecimento, ele sempre é bem-vindo. Né? Sem dúvida. E aí me tornei um velejador profissional, voltei, fui convidado por um amigo profissional da área profissional também para fazer um mestrado na área de engenharia ambiental. E eu acho que o plano dele estava muito certo quando ele me encontrou, que era fazer o projeto Barco Escola, né? Aquele projeto social maravilhoso, onde a gente mais uma vez se esbarrou nele. Exatamente. Que paixão. Aquele projeto foi minha paixão, Luciano. Eu era apaixonada por aquele projeto. Tem uma informação muito legal, né? Fazer parte do início daquela história do projeto Barco Escola foi fantástico. As aulas foram maravilhosas. E hoje o projeto Barco Escola, ele continua com o professor Márcio Cataldi tocando o projeto, e ele caminha junto com o projeto Grael, né? Muito bacana. Ele está lá grande, fantástico, ajudando pessoas que entram para a universidade, que precisam ter conhecimento nessa área. Né? Então, fazer parte daquela obra social ali foi muito importante para mim também, onde eu tive a visão ainda maior de compartilhamento de
informação com as pessoas, né? Também gosto muito dessa questão da gente compartilhar para aumentar a qualidade de vida do que está no nosso entorno. E depois do projeto Barco Escola, eu comecei a planejar uma travessia que ninguém havia feito, né? Maluco. Então, fui chamado de maluco. O que aconteceu? Eu, dentro da universidade, eu fui convidado pelo professor André Belém para escrever uma matéria a respeito de vórtices oceânicos, né? Não vamos entrar na questão técnica sobre o que é um vórtice oceânico, mas ele me convidou para escrever um artigo sobre vórtices oceânicos. Luciano, você quer me ajudar aqui para fazer um artigo sobre vórtices oceânicos, correntes oceânicas e tal? E o mestrado de Engenharia Ambiental ele é um mestrado muito técnico no que se refere à meteorologia e oceanografia, modelos matemáticos meteorológicos, oceanográficos. Então, a gente tem um enfoque muito forte, né, em meteorologia e oceanografia. E aí, durante esse projeto, essa pesquisa, eu esbarrei com algumas informações de correntes oceânicas no norte da América do Sul, na região do Suriname, Guiana Francesa, ali em Belém. E velejador, né, tá sempre estudando coisas e conectando tudo com vela, né? Conecta tudo com vela. Tudo é vela, né? Aí, tudo é vela, tudo é vela, né? Um minuto, Luciano. Deixa eu só botar uma água. Pronto. Agora sim. Beleza. Podemos? Tô aqui, ó. Alô? Tá escutando? Alô? Tô escutando. Eu tô escutando. Agora eu tô escutando, estava apagadão. Beleza. Aí, de posse daquele projeto de pesquisa, eu comecei a associar umas informações de correntes oceânicas e eu comecei a me perguntar assim, eu falei, caramba, por que para voltar do Caribe a pessoa cruza o Oceano Atlântico 2 vezes? Vai lá em Portugal, lá nos Açores, para poder voltar para o Brasil. Se tem aqui algo que pode ser feito. Ou, para voltar do Caribe, a pessoa vem gastando dinheiro, queimando combustível pela terra ali, por Suriname, com risco de pirataria e ondas grandes, corrente contra. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí me debrucei sobre esses estudos nessas correntes, na corrente equatorial norte, corrente equatorial sul. E aí comecei a estudar a contracorrente equatorial, que se forma a partir de uma cadeia de montanhas submersas chamada Elevado Ceará, próximo ali de Belém. Próximo que eu quero dizer numa região oceânica, né? Uhum. Ali em cima, né? O velejador tem uma relação com próximo e tempo que não é muito Não é. igual Não eu concordo. né, normal. Quando alguém fala assim, quanto tempo você levou numa 15 dias? Nossa, isso tudo não, foi só 15 dias, né? Então eu comecei a estudar uma contracorrente que se forma ali no Elevado Ceará. Eu falei, poxa, se eu saio do Caribe, de San Martin, e pego essa contracorrente ali em Belém, ela vai me jogar lá em Noronha. Cara, olha como a natureza é perfeita, meu Deus! E aí eu fui estudando, fiquei alguns meses estudando. Eu fui fazendo lá umas teorias de vetores matemáticos, aplicando diversas formulazinhas, e todas elas me mostravam a possibilidade de voltar do Caribe por essa rota. Falei, cara, o próximo contrato que eu tiver para trazer barco do exterior, eu vou propor ao dono que seja por essa rota. Pô, beleza, dito e feito. Recebi um telefonema de uma pessoa lá de Florianópolis. Luciano, me recomendaram você, eu preciso trazer meu veleiro do Caribe, disseram que você é um cara legal, gente boa, não sei o quê, profissional. Eu falei, pô, perfeito, estou disponível, sim. Só que eu queria te fazer uma proposta. Aí ele, qual é a proposta? Eu falei, eu quero trazer o barco por essa rota aqui. Aí deixa eu ver. Aí ele foi estudar a rota. E aí uma semana depois ele me ligou e falou assim,
Cara, eu não encontrei ninguém que tivesse feito isso. E, na verdade, eu tenho encontrado pessoas dizendo assim, não, isso é um maluco, né? Isso não existe. Aí eu, caramba, peraí, pô, todos os modelos, as teorias dizem que dá para fazer, né? Aí eu fui e comecei a argumentar com ele. Ele é uma pessoa muito estudiosa, muito técnica. E eu comecei a apresentar os meus modelos, né, as teorias e tal. E ele falou assim, ok, eu vou aceitar. Eu não sei onde eu estou me metendo não, mas eu vou aceitar. Eu sou mais maluco que você. Não, eu falei para ele, olha, você é metade maluco e metade meu herói, né? O maluco é por você ter aceito isso, e o herói porque você também está fazendo isso, né? Isso. E eu perguntei para ele, pô, você já fez uma travessia assim e tal? E ele falou assim, não, nunca fiz. Eu falei, olha, você vai ter que ter paciência. Ô, Cátia, eu quero fazer só um parêntese para agradecer aqui a entrada do Júlio Osório, que é um grande velejador, que a gente levou um barco para a África do Sul junto, passamos Natal no meio do oceano, né? Legal! Quanta história boa! Quanta história! Você vai ter que voltar muitas vezes, hein? Obrigado, Essa obrigado. caixinha de história. O conteúdo tá feito. Grande Júlio, obrigado pela presença. Que Pessoal, bom, vamos Júlio, lá. que você tá aqui. Aí chegamos no Caribe, véspera de sair lá da ilha, teve uma reunião, uma festa de diversos comandantes. Alguns eu conhecia, outros não, e eram todos assim meus mentores, pessoas que eu admirava. Durante anos eu lia as histórias, aprendia com eles, e vários falaram assim, cara, para mim você não passa de um jovem desvairado que vai chegar no meio do caminho e vai bater lá no Suriname, lá na Guiana Francesa, ou em Fortaleza, ou em Belém. Essa teoria que você está pregando aí não vai te jogar lá em Noronha, não. Kátia, eu te juro, aquela noite eu fui dormir. Eu fui dormir, mas eu não dormi. Imagina? Eu falei, meu, O que eu tô fazendo? o que eu estou fazendo? E aí peguei meu caderno, meu computador e fui de novo. Peguei todo o plano vélico daquele barco e fui apresentando, estudando. Eu falei, mas meu Deus, está chegando lá. Peguei a previsão do tempo. Renê, obrigado, Renê, pela presença aí. Grande Renê. Outro velejador também. E aí, peguei a previsão, no dia seguinte eu falei assim para o proprietário do veleiro, eu falei, olha, cara, tá dando só 36 dias daqui até Noronha com seu barco, tá tudo certo. Ele, cara, eu já aceitei a sua proposta, fica despreocupado. Se você é maluco ou não, a gente vai ver no meio do caminho. E aí, beleza. Estável né? isso, né? O que é? Ah, então você tá. Eu tô sem microfone mesmo. Bem que o Ricardo. Não, eu tô escutando. Tá tô escutando? Mas não tá no. Eu fui ajustar aqui a luminosidade, eu acho que fiz besteira. O que eu tô falando é que sim, o cara também chegou no nível de parceria muito grande, né? Vocês tiveram uma parceria. Exatamente. Foi uma parceria muito grande, principalmente porque ele me convidou não só para trazer o veleiro, mas ele me convidou para um desafio de tirar um problema muito sério que tinha no barco. O barco tinha uma fratura na caixa de quilha, e o barco era de alumínio. O barco tinha ido 9 vezes para a água e dava vazamento, né? E eu falei para ele, André, eu vou aceitar o desafio, mas eu não posso garantir que eu vá conseguir fazer essa manutenção. Por quê? Porque o outro velejador, que é um cara super experiente, já tinha tentado diversas vezes, tá? E aí, o desafio foi aceito, a manutenção foi feita, deu certo, iniciamos a nossa travessia, e eu te juro que foi uma travessia que foram 33 dias de muita dúvida e muito prazer. Por quê? Porque eu tinha provado aquilo na teoria e não na prática. E a cada dia eu provava na prática. Provava na prática, provava na prática e provava na prática, até que no 33º dia a gente bateu em Noronha
E E nem a teoria, acreditaram. e a teoria tinha se confirmado, né? Até no meio do caminho, teve um caso interessante. No meio da travessia, eu estava no banheiro lá e o proprietário saiu gritando: "Estamos naufragando, estamos naufragando, estamos naufragando." E eu não abri a porta do banheiro imediatamente. Eu fiquei pensando assim: Luciano, interpreta essa informação que ele está passando desesperadamente de uma forma tranquila. Aí eu abri a porta do banheiro, olhei para baixo, a água estava já no tornozelo. Aí eu olhei para ele e falei assim: é verdade, estamos naufragando mesmo. Aí ele: "Você vai ficar aí com essa cara?" Aí eu: "Mas pô, não tem outra cara, eu tenho que ficar calmo, eu tenho que ver o que está acontecendo." E eu fui direto lá na caixa de quilha, porque eu falei assim para mim mesmo: se essa caixa de quilha fraturou, é hora de pegar a balsa salva-vida, e aí acabou a teoria. Cheguei lá na caixa de quilha, tudo sequinho, e aí eu fui no eixo, onde ele tinha pedido para trocar uma peça. E alguém não apertou a peça só estava fora do lugar. Eu trouxe a peça de volta, pedi a chave correta para ele, apertei, olhei para ele e falei assim: "Pode secar o barco que eu vou voltar para o banheiro." E aí voltei para o banheiro para continuar fazendo o que eu estava fazendo, né? Inacreditável. Chegamos bem, já fiz a travessia outras vezes, então inclusive alguns amigos meus, quero Essa mandar um mesma abraço. travessia você fez mais de uma vez? Já. Inclusive eu quero mandar um abraço para o Philippe Cuffon, que é um físico, que depois que eu fiz mais de uma vez, ele chegou numa palestra e falou assim: "Agora está provado. Você tem não só a base científica, como você tem evidências, Exato. né, de que você consegue fazer." E qual é o resultado disso, Kátia? Tem um resultado que é muito maior do que um desafio que foi feito pelo Luciano Guerra. Atualmente, essa rota é considerada mais uma opção segura e barata de se trazer barcos do Caribe sem você ter que atravessar o oceano 2 vezes. Por quê? Porque no mar você está muito exposto. E a matemática joga contra o velejador. Quanto mais tempo no mar, maior o risco que você está exposto. Sim. Tá? E mais, você hoje tem o velejador hoje de oceano, ele tem mais uma opção sem queimar combustível fóssil, né? Você consegue vir velejando do Caribe até Noronha, até Salvador. A última que eu fiz em 30 dias até Salvador, que são 700 milhas náuticas a mais, quase 1.400 quilômetros a mais do que Noronha, né? Você vê, a primeira eu fiz em 33, a outra eu fiz em 30, né? A gente vai se especializando. Então, acho que isso é importante. Eu consegui compartilhar com a comunidade náutica de vela de oceano algo que é relevante para a comunidade, né? É algo que pode ser utilizado em benefício dessa comunidade. Sim. E isso é que eu acho que é o mais importante, né, cara? né? Então, tivemos aí agora há pouco tempo o veleiro Galápagos do Léo Dax vindo de lá por essa rota. As pessoas falam: "Não, eu estou vindo pela Rota da Paciência", que foi apelidado de Rota da Paciência, né, pela comunidade náutica. E eu adotei o nome. Então o nome da rota é Rota da Paciência, né? E esse feito, né, esse desafio, ele transformou a minha vida como velejador. Eu acho que a partir de então, sem nenhuma intenção de benefício próprio, eu comecei a ter um outro reconhecimento profissional, né? E aí comecei a ter mais trabalho até o dia da pandemia, né? Quando chegou a pandemia, acabou para todo mundo. Eu não sou diferente de ninguém. Sim, mas ela te colocou num patamar elevado, né? Eu não me colocaria numa posição vertical. Eu diria que o fato de nós fazermos coisas por amor, sendo que você tem aquela base científica e o conhecimento, né, você acaba trazendo um monte de gente ao seu lado com aquilo, né? Eu não diria que eu fui elevado, não. Eu consigo hoje
não só me aproximar, como trazer pessoas, né? Eu acho que a analogia, eu gosto mais dessa analogia do que me colocar ou ser colocado num patamar superior, entendeu? Não, de forma alguma. Todos nós temos essa capacidade. Só que alguns de nós colocam a sua própria vida em risco por puro amor, que foi o que eu fiz, né? Assim, qual seria o risco? Seria o risco de ou bater ali em Fortaleza, em Belém e tal, ou algo dar errado. Mas você faz com tanta base de conhecimento, você tem tanto zelo por aquilo que faz, que você acredita, né? Você consegue minimizar muitos riscos. Então você acaba acreditando muito mais, né? Então acho que a partir daí houve uma mudança, uma quebra de paradigma na minha vida profissional como velejador, né? Surgiram mais trabalhos, fui convidado para compartilhar essa informação por diversas pessoas, associações, e eu acho que isso é que é o mais importante, né? É você trazer um resultado e deixar um legado para uma comunidade, né? Para um volume de pessoas que precisam dessa informação e que antes não tinham, né? O resultado de você fazer algo com carinho, com amor, se aquilo é a sua profissão, é ter mais trabalho, né? Isso é legal, né? Porque não é vergonha nenhuma você ter trabalho, né? Claro, Você poxa, ter aquilo como seu lado profissional. Então, essa foi a quebra de paradigma na minha vida profissional como velejador. Que hoje, apesar da pandemia, né, tá indo bem, eu sei que isso é um momento que vai passar, eu tenho certeza que isso vai passar o e quanto tudo vai voltar impactou, ao normal. claro que a pandemia impactou para todo mundo, no mundo inteiro, mas o quanto impactou, como é que é a tua visão de futuro, de voltar, de aquecer? Você tem uma ideia? Eu tenho uma opinião, né, particular, né, ela pode não ser uma opinião que é igual a de diversas pessoas, mas é a minha opinião, a minha visão. Nós estamos sendo compelidos a reter a nossa capacidade de expansão mental e de uso da natureza e de encontro com os amigos. Isso está sendo interrompido de alguma forma e o ser humano não foi feito para viver em cárcere, né? Então eu acredito que quando isso tudo passar, teremos né, dada aí as devidas proporções, uma curva de retorno, até mesmo porque coisas precisam de dinheiro, teremos uma curva de retorno econômico, mas eu acredito que voltaremos ao normal, ao seu tempo. E se eu posso deixar um conselho aqui para as pessoas que não são velejadoras, é que elas observem o tempo natural e o tempo do velejador, que é um tempo natural, né? Eu não uso relógio, né? Não uso relógio porque eu acredito muito no tempo natural. E você faz uma leitura muito bacana do tempo. Eu lembro da gente conversando, quase uma entrevista que a gente fez no Barco Escola, e você estava falando sobre os sinais do tempo que te guiavam, né? Uma capacidade que você tem de observação da natureza. Exatamente. Eu procuro trabalhar com o tempo natural porque ele é um tempo que não nos pressiona, né? Quando você interage com o tempo natural, você passa, inclusive, a ser uma pessoa mais tranquila, porque você entende que aquilo é parte do dia a dia. Então agora nós estamos vivendo um tempo onde é necessário dar tempo ao tempo, para que isso passe de alguma forma. Vamos nos ater às coisas especiais que nós temos perto de nós, e a tecnologia tem ajudado a gente manter, né, essa tranquilidade, essa calma, até que isso tudo volte, porque vai voltar ao normal. O mundo já passou por outras pandemias e voltou, né? Então é importante que tenhamos calma, tenhamos paciência, passemos a contemplar mais a natureza e seu espetáculo, seja ele um espetáculo não tenebroso ou o tenebroso, como tivemos aí o ciclone atingindo Santa Catarina, né? É preciso, inclusive,
nós termos inteligência para observar esses fenômenos, porque eles estão acontecendo cada vez mais. A gente precisa ter respeito, né, por aqueles que passam por maus momentos, mas observar com atenção esses fenômenos, porque eles são parte da nossa vida, né? Não perder a nossa calma é muito importante. Ser uma pessoa com tranquilidade interna é muito importante nesse tempo. Até mesmo porque as pessoas que têm saúde, elas precisam muito compartilhar essa tranquilidade com as outras, para que o mundo todo ele se contamine com esse bem, com essa tranquilidade, e todo mundo saia bem desse momento, né? É muito legal quando você tem um vizinho que está meio nervoso, já não aguenta mais, e você, pô, chama ele aqui, guardadas devidas, né, cuidados, né? Vem aqui, pô, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, o que a gente pode fazer? Aqui, por exemplo, eu estou chamando muitos vizinhos para a gente cuidar de horta, né? Eu tenho uma horta aqui no meu quintal e tenho aqui uma vizinha que ela falou, nossa, isso mudou minha vida. Eu não cuidava de horta, eu não tinha uma horta na minha casa. E agora, pô... Então é importante a gente ter essa observação a respeito do futuro. Que o futuro vai chegar ao seu tempo, e não ao tempo do calendário gregoriano, nem ao tempo do relógio artificial, né? Ele vai vir num tempo natural. Afetou a nossa vida? Afetou, com certeza. Afetou as nossas finanças? Sim, afetou as nossas finanças. Mas eu acredito muito mais numa humanidade bondosa, onde se nós precisamos de ajuda, quando você olha para o lado e pede, você tem, do que uma humanidade cheia de vícios ruins, onde você olha para o lado e não tem ninguém para te ajudar. Eu acredito mais numa humanidade onde a gente consegue sair do outro lado bem. Sem dúvida alguma. E a gente, então, e a gente tem que repensar o ter, repensar o consumo e repensar o ter, né? Então... Exatamente. Quando nós temos essa conexão forte com aquilo que nós fazemos, eu acho que o ter ele fica muito em segundo plano. Por quê? Porque você acaba tendo somente aquilo que realmente faz sentido na sua vida, né? Você acaba não tendo coisas que não fazem sentido na sua vida. É muito importante a gente olhar para essa questão de fazer as coisas pelo amor, né? Não, sem dúvida. Sobretudo numa sociedade que é ensinada a acumular. Eu estava conversando com um amigo que talvez esteja aqui, o Cristiano, e ele estava falando justamente isso. Nós fazemos parte de uma sociedade que ter sucesso é acumular para você deixar. Olha que absurdo esse pensamento, né? Acumular significa ter mais do que você precisa para um futuro que você nem mesmo conhece e para te dar a oportunidade do outro de ter aquilo que é preciso, né? Então, assim, isso é um comportamento que precisa ser corrigido o quanto antes, precisa ser corrigido. Essa questão do ter, do consumir, é um ótimo momento de repensar como a gente pratica isso, né? E é da onde vêm as frustrações por ter, né? Ter. Eu gosto muito de ver a história de um artesão, de um pintor, né, que fez dignidade na sua própria vida com amor à arte, né? Quando nós paramos para ler, para estudar a respeito dessas pessoas, a gente consegue entender, lá na essência mesmo, que o sucesso, até sucesso financeiro, ele veio justamente por causa da dedicação daquela pessoa. E aquelas pessoas elas simplesmente colocam um muro e ela só consome aquilo que realmente faz sentido na vida dela, né? E aí eu cito Burle Marx, né, aquele sítio maravilhoso que tem no Rio de Janeiro dele, é fantástico. Oscar Niemeyer, né, que morava numa casa muito louca,
onde era a própria experiência, a casa dele era a própria experiência dele, né? E cito outras pessoas, né? Como o Dalai Lama, que está vivo ainda e é uma pessoa que eu também tenho grande admiração, né? Faz tudo com amor. Gandhi fez também diversas coisas por amor. E se nós, quando escolhermos a nossa profissão, errarmos e tivermos o discernimento de falar assim, caramba, eu errei, mas tem tempo de eu escolher algo que eu amo, e ela vai naquela direção, estuda, eu acho que dá certo e a gente começa a repensar, né? Que foi o que eu fiz na minha vida, né? Eu repensei, né? E foi ótimo. Eu repensei. Foi todo mundo bom. Foi fantástico, foi fantástico. Foi muito bom. Como é que tá o nosso tempo aí? A gente tem 12 minutos, tá? Ah, dá para você contar boas histórias. Eu tô sem microfone, sem som, Ricardo. Equipe técnica. Mas dá para você falar boas histórias em 12 minutos, hein? Queria saber também se seus ouvintes aí têm alguma pergunta para fazer, Então, né? tem sim. Passou um monte de pergunta, mas eu estava encantada te ouvindo. Só um minutinho. Só um minutinho. Ricardo está dizendo que meu áudio está bem ruim. Bom, o que você está dizendo? Eu estou te escutando muito bem. Mas aqui a galera é muito exigente, cara. Você não tem ideia. Mas tem perguntas sim. O pessoal tinha mandado perguntas, eu não conseguia ler. Você conseguiu ver alguma pergunta? Não, né? Teve um monte. A distância, qual é o tempo normal passando por Portugal? Qual foi a redução de tempo, né? Nos dois caminhos, nas duas formas de fazer a travessia Caribe-Brasil. Qual é o tempo médio fazendo de um jeito e de outro? Tá, vamos lá. Quando o velejador vem do Caribe para o Brasil por terra, ou seja, ele desce para Grenada, Trinidade, vem ali pelas Guianas e Suriname, Belém, Fortaleza, ele faz em menos tempo, tá? Em menos quantidade de dias. Ele faz em torno de... Já teve gente que fez em 18, 20... O pessoal está me escutando? Opa, voltou. Então, a embarcação ela vem sofrendo muito quando o velejador vem por terra. Por quê? Porque a corrente é contra, o mar é contra, o vento é contra, você vem muito próximo à terra, com o vento te empurrando o tempo inteiro para a terra, e você vem a maioria do tempo gastando dinheiro com diesel, tá? Queimando óleo diesel. Você gasta muito dinheiro com diesel. Esse dinheiro poderia estar indo para o bolso do profissional, em vez de estar indo para uma petrolífera. Para nada, para desperdiçar com queima de CO2 na atmosfera. Quando você vai por Açores, tá, você leva acima de 35, 40 dias. Por quê? Porque você cruza para os Açores e volta. Tá? Então há uma redução de tempo significante. Agora eu vou falar uma outra relação. Quando a pessoa vem por terra, beleza, o dinheiro que poderia estar indo para o profissional está indo para o diesel. Tá? Se ela vai por Portugal, o dinheiro que ela paga para um profissional é muito maior do que se esse profissional tivesse vindo pela Rota da Paciência. Então a Rota da Paciência ela é um ganha-ganha. Ah, Luciano, mas por baixo vem em 18 dias. Tudo bem, mas você vem em 18 dias com qual risco? Com muito mais risco. Tá? E por cima sai muito caro. Pagar um skipper para cruzar o oceano 2 vezes é muito mais caro do que você pagar um skipper para vir pela Rota da Paciência. Tá? Eu espero que eu tenha respondido. Espero que eu tenha respondido essa pergunta. Respondeu, Tem super respondeu. Outra? E além do perigo da travessia, a gente colocou a questão do risco.
Além do perigo da travessia, né? A travessia por terra, ela é muito perigosa. Veleiro tem medo de praia. Velejador de oceano também, tá? Eu fico felizão quando some, quando eu perco a visão da terra, eu sinto uma liberdade muito grande, eu fico muito feliz. Você não vê a bordinha ali, só, né? Ficar... Você olha para um lado e para o outro, você fala, nossa, só eu e o oceano, acabou. Pode fazer em qualquer época. O Renê aí, ó. Renê, não pode fazer em qualquer época, né? Por quê? Porque a gente sabe que nós temos lá no Caribe a época de furacões, a Hurricane Season. Então, a janela de tempo para fazer a Rota da Paciência Caribe-Brasil, ela fica ali entre fevereiro, março, abril e iniciozinho de maio. Maio eu já não faria, assim, já não diria, tá? Lúcia Gama, a corrente é constante? Lúcia, essa é uma pergunta complexa para responder em menos de 12 minutos. Por quê? Porque corrente é constante, sim. Só que tem determinado momento que ela dá uma parada, depois ela acelera. Às vezes você... A corrente equatorial, o sentido dela é Cabo Calcanhar, que é no nordeste do Brasil, para o Caribe. Tá? É no sentido para cima. Só que essa corrente ela tem duas vertentes. A corrente equatorial sul, que ela passa pela borda ali da América do Sul, e a corrente equatorial norte, que ela vai muito além das 650 milhas náuticas. No meio vem a contracorrente a partir do elevado Ceará, no sentido elevado Ceará-Noronha. Tá? Espero que eu também tenha respondido essa pergunta. E, Luciano, o que você está planejando quando tudo isso terminar? Você tem alguma coisa em mente, assim, algum projeto pessoal, alguma coisa para compartilhar com a gente do que vem por aí? Porque a gente vira fã e quer muitas histórias. Então a gente quer amar. Caramba, Kátia, agora você me colocou numa sinuca de bico. Vou dizer por quê. Eu não costumo revelar meus projetos até que eles aconteçam. Por quê? Porque a vida, quando a gente traça ela uma reta asfaltada sem buraco, ela é a primeira de todas a falar assim, a vida não é uma reta asfaltada sem buracos. Você está certíssimo. Mas sim, eu tenho projetos, eles estão, de certa forma, em andamento, né? Agora da maneira que se pode, que é na base do Excel, do planejamento, conversando com as pessoas. Tenho alguns projetos futuros, sim, bem complexos, né? Mas eu não costumo revelar porque a própria pandemia, né, já veio para interromper diversos projetos, né? Então, quando a gente fala, não, porque eu vou fazer, tal, aí às vezes o universo vem e fala, não é assim. Não é bem assim, né? A vida não tem roteiros. O que eu posso dizer é que eu quero continuar sendo um bom skipper para quem precisar de mim, um bom profissional de vela para quem precisar de mim, um bom profissional que mantém, que dá consultoria, que ajuda pessoas a velejar com segurança, que ajuda pessoas a transportar os seus barcos para cima e para baixo com segurança. Então, o que tem acontecido atualmente é que eu tenho um cliente que está fabricando um veleiro chamado Samoa 36. É um veleiro brasileiro, de projetista brasileiro e carioca, né? Ele é produzido no Rio, em São Cristóvão. E eu estou dando consultoria para esse cliente. Esse cliente não é velejador e ele tem um projeto de fazer a costa brasileira, Caribe, Polinésia Francesa. Então, como ele não é velejador, eu estou fazendo toda a consultoria, fazendo um trabalho de imersão com ele, para que ele passe pelo máximo de experiência possível, para quando ele chegar no veleiro dele, ele ter a noção da realidade, e não a noção tropical de filmes e novelas e revistas. Ele saiba realmente o que é, e ele saiba velejar com segurança, inclusive em condições extremas, porque
é possível sim você velejar com segurança em condições extremas. Então, esse é o meu foco atual enquanto nós estamos na pandemia. É auxiliar esse amigo, que é um amicíssimo, um cliente, a ser um velejador responsável, que compartilha informações, que tem esse espírito do velejador, espírito amigo, de ajudar, de compartilhar. Então, esse é meu projeto atual. Esse já está em andamento. Excelente, Luciano. A gente está assim, extremamente encantada. Estou querendo te agradecer muito aí por essa conversa boa. Sempre é uma conversa muito boa. Você tem que arranjar projetos que te tragam aqui para Paris de novo. Olha, coisa boa! Me indique para os velejadores brasileiros do Mediterrâneo, de Nice, né, lá de Vendée. Não é? Vai ser um prazer te visitar N vezes. Vou adorar também isso. Muito bom compartilhar. Eu acho que agora nosso tempo está no final, a gente vai se despedir assim com um monte de gente querendo falar, e eu acho que tem um monte de gente que te conhece aqui. Então eu vou deixar. Tem vários. Tem vários, Miguel, né? tem um monte. E é muito bom. Aline Irata. Olha, obrigado pela presença, Aline. Muito bom, gente. Quem ainda não estiver seguindo, vai lá. O projeto acabou de começar, o Conteiro, e a ideia é ter boas histórias, pessoas de coração bonito, como o Luciano. Contem para mim as histórias, indiquem histórias, para a gente fazer sempre um papo aconchegante, agradável, para compartilhar conhecimento e vida, que é isso, para fazer pulsar essa conexão humana, né? Luciano, super obrigada pelo seu carinho, super obrigada por contar essa história incrível. Gratidão, obrigada, viu? Beijo, gente, que tá aí. Deixa eu dar um recado. Só agradecer só um pouquinho, queria agradecer ao Juan Pablo também, que é um colombiano mais carioca que eu já conheci, também tá aí na... Vai lá, desculpa. Não, eu só ia dizer que para você, que depois eu vou mandar, essa nossa conversa vai para o YouTube e vai estar no nosso canal Conteiro Histórias também. E aí eu compartilho o link com todo mundo que está lá, pode assistir tanto pelo Instagram como pelo YouTube, tá? Agora eu vou deixar você falar com o teu pessoal. Não, eu queria agradecer a todos que eu falei o nome, que não falei o nome, né? Queria, para aqueles que só me conhecem, que estão aqui, queria falar que a Kátia é uma grande pessoa que nós nos encontramos profissionalmente em diversos momentos aí, que vale a pena a gente seguir o Conteiro, acompanhar o Conteiro, porque nós precisamos ampliar essa corrente do bem, né? E a Kátia é uma pessoa que amplia essa corrente do bem. Como você falou sobre dedicar as histórias do mar ao seu pai, eu também quero dedicar tudo que acontece e aconteceu e que vai acontecer aos meus pais, porque eles são os responsáveis por tudo que eu sou, né? Queria falar para a galera aqui que os pais velhinhos que não estão seguindo as regras, tal, paciência com eles, porque os meus também não estão seguindo. A minha está seguindo bonitinha, é uma linda. Não, meus pais são serelepes. São serelepes. De ilha, né, cara? Quem vai são prender? Serelepes, né? Alguém passou aqui me perguntando se pode me indicar histórias. Adoro, manda um direct para mim. Eu quero muito histórias e que a gente se conecte, porque nós somos a tribo Conteiro. E as nossas histórias, elas são lindas porque são nossas e são de verdade. E todo mundo tem uma boa história para contar, não é verdade? Gente, boa, é verdade. Alguns têm mais, né? Mas todo mundo tem uma boa história para contar. Luciano, querido, um beijo imenso para ti. Beijo no coração, beijo para todo mundo. Beijo para essa ilha linda aí que eu amo. E beijo, galera, que está aqui com a gente. Super beijo. Paz para todo mundo. Bons ventos. Tchau, pessoal. Beijo grande. Tudo de bom para todo mundo.